Primeiro, equação. Vamos do básico. Uma equação tem alguns elementos. Primeiramente, é uma igualdade, senão ela se chama inequação ou qualquer outra coisa. Uma equação é uma igualdade. Que eu tenho dois membros da equação, né? Dois lados, o esquerdo e o direito. Como se fossem dois pratos de uma balança, que está equilibrada. Mas para essa equação eu preciso ter incógnitas, que eu estou querendo descobrir o valor da incógnita. E eu posso ter números também e tal. Eu não posso falar só 3 igual a 3. Isso aí é verdadeiro, é uma igualdade, mas não é uma equação, porque eu não estou querendo achar nada. Preciso querer achar alguma coisa. Ou falar que π é igual, vamos dizer aproximado, né? Mas é igual a 3,14. Isso aí não é uma equação. É o valor da constante. Uma equação algébrica é o mais comum. Que a gente quer achar, por exemplo, o valor de x, mas nós usamos apenas adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Essas 6 operações, as 6 operações básicas que nós aprendemos. Uma equação algébrica comum. A solução de uma equação algébrica é só encontrar o valor ou os valores possíveis para as incógnitas. Pode ter mais de uma, né? Pode ter x, y. E aí nós temos sistemas de equações. Então, eu achar a solução é achar os valores que tornam aquela igualdade verdadeira. Se eu falo que 3x é igual a 6, só tem um valor que torna isso aqui verdade. X igual a 2. E como eu descubro isso, eu vou fazendo operações equivalentes dos dois lados da balança. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Se eu quero achar o 3, quem que está me atrapalhando aqui? Se eu quero achar o x, quem está atrapalhando é o 3. Então, é só eu dividir tudo por 3. E vai ficar x igual a 2. Mesma coisa para de baixo. Se 3x é igual a 5, é só eu passar, a gente fala então em passar dividindo, né? Mas na base não é esse negócio de passar dividindo, isso é um macete. Não é que é ruim, mas é um macete. O certo mesmo é fazer tudo de um lado, você faz do outro. Então aqui eu basicamente dividi por 3 dos dois lados. O 3 que eu estou dividindo simplificou com esse, ficou só x, e aqui ficou 5 dividido por 3. Mesma coisa aqui, se eu quero achar o raio, basta eu dividir tudo por 2π, que está me atrapalhando. Quando eu fizer isso do outro lado, vai sobrar 1 sobre π. Aqui um exemplo com duas raízes, ou tem duas raízes possíveis, que podem ser imaginárias, inclusive. Que número ao quadrado é igual a menos 4? Tem 2, o 2i e o menos 2i. Então, isso é achar a solução de uma equação algébrica, o valor que torna a igualdade verdadeira. Beleza. Outros exemplos. As equações trigonométricas. Inclusive, passamos agora ali, né? Seno, cosseno, tangente. Arco, seno, que eu apresentei para vocês. Função inversa de seno, arco, tangente. Tem equações desse tipo também. Se eu falo seno de θ é igual a meio, isso é uma equação trigonométrica. Eu quero descobrir qual é o θ, cujo seno é meio. Equações logarítmicas, também quando eu uso logaritmo. Equações matriciais. Opa, agora a resposta não é um número. Eu estou buscando uma matriz. Essa matriz vezes a que eu quero dá outra matriz. Que matriz é essa? Olha aí, a solução não é um número. É uma matriz só. E tem outros tipos também. Agora, o que é a equação diferencial? O nome ajuda. Diferencial é uma equação que possui como um dos termos um diferencial ou uma derivada. Derivada é uma razão entre diferenciais, né? dy dx. Eu tenho o diferencial dy e o diferencial dx. Tem dois ali. Se eu divido um pelo outro, eu tenho a derivada. Geralmente, as equações diferenciais apresentam derivada nessa forma, então. Mas não precisa ser uma derivada de fato. Pode ser só um dy, por exemplo, para ser uma equação diferencial. Olha aí, a principal diferença em relação às equações que a gente já conhece é que a solução não é um número. Pelo menos não de forma geral. Pode ser um número, mas é raro. O que nós buscamos é uma função, uma relação, uma regra. Que função obedece àquela equação? É isso que nós estamos buscando.
qual é a função y que torna a verdadeira igualdade? Não é um valor. Essa é a grande diferença entre esses dois tipos aí de equações, as diferenciais e as algébricas, as comuns. Aí eu falei, ó, essa função pode ser constante, beleza. Y igual a 5. A solução foi um número. Mas isso é só quando calha de a função ser do tipo constante. Mas ela pode ser de qualquer outro tipo. Pode ser trigonométrica, por exemplo. Tem o seno de x ao quadrado vezes 3 mais 1. Isso aqui pode ser a solução da minha equação diferencial. Não é um número. Um exemplo simples. Primeiro, leio isso aqui. Ó. Isso aqui, dy dx, é igual a y. Tá, eu li em matemática, matematiquês. Isso aqui é uma equação diferencial. Porque eu tenho igualdade e um dos meus elementos é uma derivada. Eu tenho um diferencial aqui em cima e embaixo, uma derivada. Vejam o que ela quer dizer, agora em português. Eu estou buscando uma função y, eu não sei qual é, eu estou buscando. Eu estou buscando uma função y que quando eu derivo, fica igual a ela mesma. Que função é essa que a gente já conhece há muito tempo? Desde o cálculo 1. Que função que você deriva em relação a x e ela não muda? Ela ficou igual a ela mesma. Eu derivei ela aqui, ela ficou igual a ela. Que função é essa? Famosíssima. Vocês conhecem, vocês lembram também. É só vergonha de falar. Isso aí todo mundo lembra, tem piada sobre isso. Que a derivada não muda e a integral também não muda. Só existe uma função que faz isso. Se integra, ela não faz nada. Puxa uma tabela aí. De integral, para quem não está lembrando. Será que é o próprio x? A função é x? Y igual a x? Não, né? Se eu derivar x em relação a x, vai ficar 1. Mudou. E aí? Às vezes eu não tô ouvindo é por falha do fone mesmo, já aconteceu. Mas acho que não, acho que ninguém tá querendo falar. E aí, o que vocês me dizem? Qual é a função que quando eu derivo ela não muda? Em todos os semestres alguém respondeu. Vou esperar aqui também. Claro que agora tem menos gente, né? Mas vocês sabem. Ninguém? Acho que a gente não chegou a usar essa função ainda. Mas a partir de agora vamos usar bastante. Bem, vamos fazer o intervalo então. Aí na volta eu quero que alguém me responda isso aí. Sempre me responderam? Como assim? Pesquisem aí qual função eu derivo e não muda nada.
Intervalo 10 minutinhos.
Voltamos. E aí, encontraram? Que função eu derivo e não muda nada? Euler? Isso, e na x, né? O Isso. função exponencial, número de Euler na x ou é constante de Euler, agora eu não sei, porque existem os dois. Não me lembro agora, acho que é o número. Número de Euler. De Euler, isso aí. Vejam só, vamos provar isso, ó. Faça y igual a e na x. Vou provar que a derivada dele não muda, vou provar que ele resolve a equação. Tá. Então, quando eu fizer dy sobre dx, o que vai me dar? Vamos ver. dy sobre dx. Eu sei que o y é justamente e na x. Beleza. Quando eu derivar isso aqui, aí vocês sabem da tabela que a derivada de e na x é justamente e na x. Já derivei. Mas quem é e na x? Ué, é o próprio y. Ou seja, e na x é igual a y. Veja o que aconteceu nos extremos. A gente provou ali, basicamente por corrente, que quando o y é igual a e na x, a derivada é justamente o y. Ou seja, ele resolve essa equação. dy dx é igual a y. Ele é a função que resolve isso aí. É a única que resolve? Vamos ver depois também. Vai ver, tem outra, né? A gente conhece muito bem o e na x, mas será que tem outras? Já digo para vocês que tem infinitas outras. E vamos ver depois quais são elas. Da onde que vem tanta função assim? Tem infinitas funções que quando eu derivo uma vez, fica igual a ela própria. Mas vamos deixar para isso aí um pouquinho depois. E eu poderia me fazer outras perguntas. Que função, você pode inventar, que função quando eu derivo fica igual a duas vezes ela própria? Fica o dobro. Qual será que é? E vai ficando mais complexo. Né? A gente não sabe, isso aqui não é tão na cara assim. Isso aqui já vimos várias vezes. Que função eu derivo e fica só 2? Isso aqui é uma equação diferencial. Isso aí é fácil. Se eu derivar 2x, fica 2, né? Deriva 2x. A derivada de 2x é igual a 2. Opa, então eu já resolvi facilmente. E sei que o y tem que ser 2x. Então vejam que o que a gente busca para resolver uma equação diferencial é uma função. Não é um número só. Quando que vai ser um número só? Quando a minha equação for assim, ó. dy dx é igual a zero. Que função quando eu derivo fica zero? Bem, isso a gente sabe também, desde o começo, que qualquer constante quando você deriva fica zero. Então, por exemplo, y é igual a 3. Y é igual a 3, se eu derivar vai ficar zero, tá certo? De maneira geral, y é igual a k. Sendo k qualquer número aí real, ele vai ficar zero, né? Então veja que eu tenho infinitas respostas aqui. Eu posso fazer y igual a 1, que vai dar zero, a derivada. Por quê? Porque não depende de x. Beleza. Aqui tem infinitas funções que dão derivada 2. 2x é uma delas. Outra, 2x mais 1. Deriva 2x mais 1 não vai dar 2 também? 2x mais 2, mais 3, mais 4. Qualquer função dessas aqui vai dar a mesma... Resolve isso aqui, né? Resolve essa equação. Então eu quero que vocês levem hoje para a cama essa ideia. Equação diferencial tem derivada, de modo geral, e a solução é uma função. É o que eu busco. Que função faz isso? Beleza, acabamos de resolver uma, ou na verdade 3 equações diferenciais, né? Essa aqui é uma delas, essa aqui é outra, essa aqui é outra.
Resolvemos sem muitos métodos aí. Essa aqui daria pra gente olhar na tabela. Só que em vez de você olhar num sentido, você olha... Você compara as duas colunas, né? Você olha assim, ó, a derivada de quem é igual a zero? Você dá uma olhada na tabela lá, você vai ver, opa, a derivada de uma constante é igual a zero, ah tá. Então y tem que ser constante. A derivada de quem é igual a 2? Você vai olhar na tabela, opa, a derivada de 2x é igual a 2. Ah, então a função é 2x. Agora você faz o contrário, né? Geralmente, o que a gente fazia até agora com as tabelas? Você olhava na coluna da função e buscava a derivada dela na coluna da direita, da derivada. Aqui, as equações diferenciais mais simples de resolver é só você fazer o contrário. Você olha na coluna da derivada, porque eu estou te dando a derivada. E você busca qual é a função. É o mesmo esquema que a gente fez lá de seno e arcosseno. Né? Se eu quero saber o seno de um ângulo, eu faço num sentido da tabela. Se eu quero saber o contrário, qual ângulo dá aquele seno, eu faço no outro sentido. Aqui é a mesma coisa. Acontece que nem sempre estará tabelado, né? E é isso que a gente vai ver, porque olhar para a tabela, já sabemos fazer isso há muito tempo. Buscar valores na tabela. Agora a gente vai resolver problemas mais complexos. Vamos ver outros exemplos de equações diferenciais. Uns mais complexos que outros. Veja aqui, ó. Que função quando eu derivo da 1? Até dando os exemplos lá eu comentei. O próprio x, né, quando y é igual a x, você substitui aqui, vai ficar dx sobre dx. Isso é igual a 1. Inclusive dá para pensar nisso como uma divisão, né? Algo dividido por ele mesmo é 1. Acabamos de resolver. Se eu fizer y igual a x, já resolvi essa equação diferencial aqui. Outra. 3 vezes a derivada da função que eu quero, mais cosseno de x é igual a 0. Eita, essa aí é mais complexa, não sei de fazer de cabeça. Mas deve existir uma função que quando eu derivá-la, multiplicar por 3 e somar com cosseno de x, vai dar 0. Deve ter. Vejam algo que a gente não tinha visto ainda. Derivada de outras ordens maiores que 1. Isso aqui é uma equação diferencial. Eu tenho a derivada de terceira ordem, a derivada normal de primeira ordem, a própria função, e tudo isso é igual a 5. E ainda eu multiplico a função aqui também. Aqui é mais complexo. Só pelo jeito dela eu já sei que é mais complexo de resolver. Porque ela inclusive não é nem linear. Nós vamos aprender a classificar as equações. Ela não é linear por causa dessa multiplicação aqui, ó. Eu estou multiplicando basicamente y com y, né, com a derivada dele. Isso aqui deixa de ser linear. E equações não lineares são mais complicadas de resolver. Essa aqui é complicadinha assim, mas ela é linear, porque eu não tenho y vezes y. Isso aqui não está ao quadrado, por exemplo. Se estivesse aí, não seria linear. Mas do jeito que está, é mais tranquilinha, dá para fazer. Essa aqui, vejam. O que mudou, que traz de diferente essa outra? Ué, eu tenho duas variáveis sendo derivadas, né? É como se fosse uma equação que a gente conhece com duas variáveis, com x e y. É o que nós temos aqui. São duas variáveis sendo diferenciadas, derivadas em relação a uma mesma variável independente, que é o tempo, por exemplo. Geralmente x e y são espaciais, né? T de tempo. Então pode acontecer também. Outra, olha aí a novidade. Derivadas parciais podem existir também. Estou derivando, é quando v não depende só de x, por exemplo, aqui pode ser uma velocidade que depende, sei lá, do x, que é a posição, e também do tempo. É uma velocidade que varia conforme o tempo. No começo é mais devagar, depois vai ficar mais rápido. Então ela depende de duas variáveis, x e t. Mas aqui eu só estou derivando em relação a x, então derivada parcial. Mas eu complico tudo, eu multiplico pelo próprio v também, ó. Ó a não linearidade aí. O v está multiplicando o v. Aí eu somo com 2v igual a e na y.
Tá aí, uma outra equação diferencial. Podemos ter parciais de ordem superiores. Podemos ter sistemas de equações diferenciais, em que eu tenho duas variáveis, duas funções para achar, né? Eu quero achar x e y. Opa, eu preciso de duas equações. Só aqui eu não consigo achar x e y. Porque eu preciso de duas equações, né? A gente conhece isso aí. Se eu quero achar duas coisas, geralmente eu tenho que ter duas equações. Então aqui tem um sistema com duas equações. Opa, isso aqui sabemos resolver, né? Qual é a função que quando eu derivo fica ela mesma? Já sabemos quanto vale y. Aí eu teria que jogar esse y aqui para achar o x. Não estou dizendo que é fácil, mas já tá, uma parte está feita. Enfim, a gente não vai focar em resolver agora. Teremos o resto dessa unidade e também a unidade 4 para fazer isso aí. Estamos focados só em identificar, para saber o que é uma equação diferencial é fácil, né? Só ver se tem uma derivada, tranquilo. Mas a gente vai aprender também a classificar essas equações. Então, o único fator obrigatório que tem que ter mesmo numa equação diferencial é o diferencial, ou a derivada. Elas podem estar em diferentes ordens, primeira, segunda, terceira, podem ser totais ou parciais. É importante ver, isso aí vai ser importante para definir, para classificar. Se a própria variável dependente está lá, por exemplo, o y, né, se o próprio y, nesse caso é o u, quem está em cima é dependente, embaixo é independente. Se o próprio u faz parte da função também, isso é importante. Aqui faz. Eu já estou usando o u aqui. Aqui é o v, ó, estou usando o v. Aqui é o x, estou usando o x. Y, uso y. Y de novo, uso y. Todas elas estão aparecendo, né? Essa aqui não, ó. A dependente é y. Eu não estou usando y. Estou usando o cosseno de x. Então não está sendo usada. Isso pode acontecer. Ou se surge a independente. Vejam aqui, ó, t, o tempo, ou o x, eu tenho duas variáveis independentes aqui, né? Nem o tempo nem o x estão aparecendo aqui como termos independentes. O tempo não está aparecendo aqui. O x não está aparecendo aqui. Aqui eu tenho um outro y ainda que apareceu do nada. Poderia ser x aqui, por exemplo. O tempo não está aparecendo aqui, que é independente. Mas aqui sim, ó. O x é independente, ele aparece na equação, né, como num outro termo. Isso vai ser importante para a gente classificar. Podemos ter outros termos independentes, né, não associados a incógnitas. Números, por exemplo. Tinha lá igual a 5, beleza. Então isso, a gente pode fazer uma salada e uma bagunça, mas isso tudo aqui é equação diferencial. Que podem formar sistemas também, em que a solução são as funções que satisfazem todas as equações. Beleza. Toda essa bagunça aí geram diversas classificações, que é importante a gente saber para poder resolver. Por exemplo, para resolver uma equação algébrica, é interessante eu saber se ela é uma equação do primeiro grau, que é só isolar x, do segundo, que aí eu já tenho que usar Bhaskara, que é o método mais comum, ou se ela é uma equação do quarto grau, que tem a biquadrática, que daí eu consigo resolver também com Bhaskara. Quando eu dou um miguezinho lá, eu faço uma transformação algébrica. Uma equação cúbica, que a gente nem aprende, nem no ensino médio, nem aqui, a resolver de forma algébrica, que são com as equações de Tartaglia-Cardano, que são muito mais complexas que Bhaskara. Por isso que a gente nem aprende. Enfim, é bom saber classificar para poder resolver. Eu tenho que saber onde se encaixa. Aqui vai ser a mesma coisa. Então nós vamos aprender a classificar essas equações para depois saber qual método eu uso. Para equações desse tipo você vai usar esse método. E assim por diante. Mas antes, as aplicações. Então elas surgem demais na engenharia, porque na natureza, nas grandezas que nós definimos também, há muitas relações na forma de diferenciais, de derivadas. A velocidade, por exemplo, que nós definimos e usamos em tudo quanto é lugar,
é derivado do espaço em relação ao tempo. É uma divisão, uma relação entre espaço e tempo. A força, você pode imaginar a força como um produto, né? Massa vezes aceleração. Mas mesmo conta a história aí que Newton não fez nem esse F igual a ma, não foi ele que... Não sei se ele fez depois, deve ter feito também, porque não é difícil. Se ele não fez, quem sou eu, né? Mas não foi a primeira coisa que ele fez. Ele não pensou em força dessa maneira. Isso aqui ele deduziu depois. Ele pensou na força como uma derivada do momento linear em função do tempo. É como varia a quantidade de movimento, o momento linear, no tempo. A força é capaz de mudar esse momento linear aqui. Momento linear, se vocês lembrarem de física, posso chamar de P, é massa vezes velocidade. Isso aqui é um V. Massa vezes velocidade. Quando eu derivo isso em relação ao tempo, a massa não deriva em relação ao tempo, ela não muda. Pelo menos não nas nossas aplicações. Ela é constante. E aí, quando eu derivo a velocidade em relação ao tempo, a aceleração. Por isso que chega nisso aqui. Né? Mas a força mesmo é derivada do momento linear em relação ao tempo. Quão rápido cresce uma população ou se espalha uma doença? Olha aí um exemplo tão atual. Também envolvem taxas de variação. Porque é o seguinte, quão rápido cresce uma população? Olha a base do cálculo aqui, né? De por que usar o cálculo, por que ele é necessário e o que tem a ver com derivada. Vocês concordam comigo que quanto mais gente tem no lugar, a tendência é mais gente nascer. Né? Se eu tenho 2 pessoas num lugar, vai nascer tantas pessoas por década. Se eu tenho 1 milhão de pessoas nesse mesmo lugar, vai nascer mais que tantas pessoas por década, né? Vai nascer muito mais. Então, quanto mais pessoas eu tenho num lugar, mais a população aumenta. Só que se a população aumenta, mais ela vai aumentar de novo. É algo que se alimenta, né? Porque eu estou aumentando a população, que é o que faz aumentar a velocidade de crescimento da população. E se a população cresce mais rápido, eu tenho mais gente para gerar mais filho, e isso vai se alimentando, e é por isso que é um perigo aí a taxa de natalidade, a população mundial, que está com uma velocidade que tem tudo a ver com exponencial. O E na X aparece na natureza por causa disso, funções exponenciais. Peguem a evolução da população mundial ao longo dos anos. Tem uma noção de exponencial. E quanto mais gente existe, mais gente surge, mais gente nasce. E isso vai só piorando ou crescendo, né, ao longo do tempo. Mesma coisa com bactéria. Quanto mais bactéria você tem, mais bactéria surge, que vai gerar mais bactéria ainda, que vai gerar mais bactéria ainda. E isso é explosão, né, exponencial, é um crescimento exponencial. Mesma coisa com dinheiro. No começo você tem pouco dinheiro investido, vai gerar pouco dinheiro. Mas se você tem bastante, os juros que os seus juros vão gerar já são significativos. E isso vai dar mais juros e mais juros e mais juros. E é por isso que se diz que quem tem dinheiro faz dinheiro. Por causa disso aqui. Isso aqui tudo tem a ver com derivada. O E na X, não o E na X, mas o E, dei uma olhada lá, o número de Euler, surgiu do estudo dos juros compostos. Isso aqui, Euler chegou, se não estou enganado, e se quem me disse isso aí, que foi um site, não mentiu, Euler chegou nesse número do estudo dos juros compostos, que tem tudo a ver com exponencial. Vou mostrar um outro exemplo também, já falei desse aqui, ó, que tem tudo a ver. Lei de resfriamento de Newton, da convecção. Ele fala basicamente assim. Claro que tem várias simplificações aqui, né, hipóteses para a gente chegar a essa equação. Mas, chegando nela, o que ela diz? Diz que a velocidade com que varia a temperatura de um corpo, T é do corpo, Tm é do ambiente, do meio ambiente, não sei porque é M não, que eu coloquei. T de A, sei lá, T barra, enfim, temperatura do ambiente. A velocidade com que varia, seja resfriar mesmo ou não, ou aquecer, tanto faz, é a mesma lei, só no outro sentido, é proporcional, diretamente proporcional, à diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente.
O que fala isso na prática? Fala que se a temperatura do corpo for muito diferente da temperatura no ambiente, a velocidade de variação de temperatura do corpo vai ser rápida. Vai ser mais rápida. Se as temperaturas forem muito próximas, o corpo vai variar lentamente. Né? Um exemplo que eu usei talvez no primeiro dia. Se eu tenho... Quem vocês acham que esfria, que perde calor mais rápido? Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar que tem um corpo a 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius. O outro corpo está a 100 graus Celsius. Eu estou num ambiente a 50 graus Celsius. Nos dois. Quem que vai perder 10 graus de temperatura mais rápido? O corpo a 1000 ou o corpo a 100? Isso aqui vai ter que chegar a 90. E isso aqui vai ter que chegar a 990. Os dois vão perder a mesma temperatura. 10 graus Celsius. Se forem o mesmo corpo, mesma substância, mesma massa e tal, basicamente quer dizer que eles vão perder a mesma quantidade de energia. Mas quem que perde mais rápido isso aí? O 1000 vira 990, mais rápido que o 100 vira 90? Ou o contrário? Bem, a lei de resfriamento de Newton nos diz que esse aqui vai virar de 1000 para 990 rapidinho. Porque a diferença de temperatura dele para o ambiente, que é 50, é gigante. Aqui tem 950 graus Celsius de temperatura, de diferença. Aqui só tem 50. Então a velocidade aqui é muito mais rápida. Mas olha só, assim que esse aqui passar para 990, vejam que a diferença em relação ao ambiente diminuiu. Se a diferença dele com o ambiente diminuiu, quer dizer que a velocidade que ele está perdendo temperatura também diminuiu. Ele vai continuar perdendo, mas agora a velocidade vai ser menor. Então a temperatura dele, se a gente imaginar aqui, ó, um gráfico, a temperatura dele está aqui. Ele perde rápido, no começo ele perde rápido, mas ele vai se aproximando da temperatura do ambiente, ele ainda está perdendo, está descendo, mas bem mais lentamente, até ele atingir a temperatura do ambiente, aqui numa assíntota, né? Ele tem um limite aqui, uma barreira. Mas ele desce rapidinho no começo. Depois ele vai diminuindo. É o que diz a nossa experiência, né? Você tá com a água fervendo lá. Você tira do fogo, para ela baixar de 100 graus Celsius para 80, eu aposto que é muito mais rápido do que ela baixar de 40 graus Celsius para 20. Apesar de ser a mesma variação de temperatura, que é 20 graus Celsius. O que nos diz isso foi o Newton. Newton fez tudo. Ele observou isso aí também. E isso aqui é uma equação diferencial. Vejam por quê. Porque a velocidade de variação da temperatura depende da temperatura. Isso é a base do cálculo, né? Então, isso aqui vai me dar uma nova temperatura que vai realimentar e vai calcular uma outra velocidade, porque a temperatura agora diminuiu. E que vai me dar outra velocidade, que vai variar a temperatura de novo, que vai me dar uma outra velocidade, que vai variar de novo, e assim um vai alimentando o outro. E é por isso que eu tenho que integrar aí todas essas ferramentas do cálculo que surgem aí. Isso acontece demais na natureza. E como engenheiro a gente quer aproveitar o que a natureza nos oferece aí, né? Como gravidade e outras coisas, a nosso favor, nós temos que entendê-la, o que está acontecendo. E quem começou com isso aí foi Newton, né? Que inventou o cálculo. Outro exemplo, a drenagem. Tem um tanque com diâmetro, nessa área de seção aqui, e aí tem um furinho, uma área menor, claro. Tem a altura do tanque. Vocês concordam comigo que quando o tanque está cheio, ele desce mais rápido do que quando ele está esvaziando aqui, já está quase vazio, vamos dizer. Está na metade. Então a variação da altura dele, ou se você conseguir observar a saída, tipo aqui é uma mangueira, você consegue observar a saída, vai sair com muito mais velocidade no começo, quando o tanque está cheio, do que depois.
O que nos diz essa equação aqui, ó. A velocidade, né? Geralmente a gente está derivando em relação ao tempo, é uma velocidade. A velocidade de variação da altura, quanto varia, depende das áreas e também depende da gravidade, mas também depende da própria altura. Olha, é por isso que quando diminui a altura, né, passou o tempo, essa área não vai diminuir, essa área não vai diminuir, a gravidade espero que não diminua, é tudo constante. O que vai diminuir? Ué, a própria altura vai diminuir. E é ela que muda a velocidade da própria variação, que vai achar uma outra altura, que vai alimentar e achar uma outra velocidade, que vai ser menor, porque a altura diminuiu, que vai calcular uma outra altura, e por aí vai. Isso que eu falo de calcular um, calculo outro, depois volto para um, volto para outro, é a base dos métodos numéricos. Quando a gente não quer usar método algébrico. Eu não sei resolver isso aí, uma maneira é você fazer um chute inicial e ficar alimentando, até a resposta não mudar mais. Isso é a base do método numérico, que é o que o computador usa para resolver as coisas. Outro exemplo importantíssimo, a equação da onda. Aqui já é mais complexo. Olha essa equação aqui. Nós temos um campo elétrico. Quem for de elétrica vai saber mais que eu, vai lembrar mais que eu. Mas temos aí um campo elétrico que varia nas 4 dimensões, nas 3 espaciais e na temporal. Então ele depende do x, y, z e do tempo. Uma galera esperta, lá no século passado ou retrasado, há uns 100 e poucos anos, descobriram essa equação aqui, ó. Que a soma das derivadas segundas aqui, em todas as 3 dimensões, está relacionada com a derivada segunda no tempo por uma constante, que é a própria velocidade da onda ao quadrado. Olha que loucura. Isso aqui dimensionalmente fecha certinho se você fizer análise dimensional. Porque aqui nós temos campo elétrico por comprimento, né? E aqui nós temos campo elétrico por tempo. Como é que eu relaciono essas duas coisas? Pela velocidade. A velocidade é justamente comprimento por tempo. Vai cortar certinho as coisas. Aqui é quadrado, né? Tá ao quadrado. Então, comprimento ao quadrado, tempo ao quadrado. Por isso que a velocidade também está ao quadrado, senão não fecham as dimensões. Aí dá bonitinho. E descreve não só ondas eletromagnéticas, como a luz, ou micro-ondas, ou ondas de rádio, mas também ondas sonoras, o som, e as ondas mecânicas, da água. Então ela pode ser usada aí na dinâmica dos fluidos, importantíssimo, na acústica e no eletromagnetismo. Uma área tão, parece abstrata, pelo menos para mim, né? Não para quem está aí estudando isso ou vai trabalhar nisso. Mas eu não consigo ver uma onda eletromagnética da mesma maneira que eu vejo uma onda de água. Mais fácil, né, ver a onda de água. Na verdade, conta a história o seguinte. Deixa eu ver para não falar besteira. Isso aqui é uma das soluções das equações de Maxwell. Se eu me lembrar bem, a gente não vai chegar a ver isso, né? Vocês devem ter visto, vão ver em física aí, ou em matérias mais específicas. Que isso aqui tem tudo a ver com as equações de Maxwell, que relacionam o campo elétrico, o campo magnético, né? Relacionam um com o outro. E na teoria descobriram essa relação, que tem que ter algo com dimensão de comprimento por tempo, que é a velocidade, ao quadrado e tal. E aí, usando as características do campo elétrico, do campo magnético, uma pessoa, não sei se foi o próprio Maxwell, foi lá e calculou quanto seria essa velocidade ao quadrado. E achou o famoso 300 mil. Agora eu tenho que fazer vários zeros aqui. Tipo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo. Aí ele achou isso aqui e falou, eu conheço esse número. E foi ver
era o número que outro grupo, outras pessoas tinham medido, aí experimentalmente, mediram a velocidade da luz. E ele falou, ué, mas eu tô fazendo aqui que eu não tem nada a ver com luz, eu tô fazendo campo elétrico. O que tem a ver com luz naquela época? Não se sabia, né? Tô vendo aqui eletricidade e tal, e usando propriedades, beleza, que foram medidas, mas aí eu usei a teoria, relacionei essas propriedades com essa equação, descobri que a velocidade da onda tem que ser isso aqui. Mas daí me falaram que a velocidade da luz é isso aqui. Quer dizer que a onda é uma luz, ou que a luz é uma onda? Então, uma forte base teórica ali para provar que a luz é uma onda eletromagnética foi justamente isso. Por grupos diferentes, abordagens diferentes, chegaram na mesma resposta. Eles falaram, só pode ser a mesma coisa. É um forte indício, né? Que não se sabia ainda exatamente o que era luz. Não sei nem se hoje se sabe exatamente o que é luz. Mas a gente acredita aí no que é uma onda eletromagnética. Trabalhamos dessa maneira, né? Há uns 100 e poucos anos não se sabia. Foram eles que descobriram isso. Com equações diferenciais. Que fazem muita coisa na engenharia. Tranquilo até aqui? Vamos ver agora classificação dessas ondas aí. Ou dessas ondas não, dessas equações. Então, por enquanto, a gente vai ver 3 formas de classificar: tipo, ordem e linearidade. Aqui em ordem de dificuldade mesmo. O tipo é só você bater o olho, a ordem só tem uma pegadinha, a linearidade tem que ver termo a termo, tem que tomar cuidado. Vejamos. O tipo. Tipo depende só se vai olhar o seguinte: se é derivada total ou se é derivada parcial. Você vai olhar o símbolo. Se for D, é derivada total. A gente chama de equação diferencial ordinária. EDO. Vamos falar muito em EDO, porque a gente vai focar nelas. São as mais fáceis de resolver. Então nós temos derivadas totais de uma ou mais variáveis. Você pode ter mais de uma aqui, ó, U e V, por exemplo. Mas em relação a somente uma variável independente. Só tem o x aqui embaixo. Só tem o x aqui embaixo. Isso é uma EDO ordinária. É só ver se surge um D. Né? Se tiver algum D ronde, que é o arredondado, de derivada parcial, é uma equação diferencial parcial, EDP. E aí nós temos, então, eu posso ter uma ou mais, né? Aqui só tem U, aqui tem U e V, tanto faz, mas em relação a mais de uma variável, x e y, por exemplo. Nessa equação aqui também surge bastante. Tem a ver com ondas também. Né, velocidade em relação ao eixo x, a dimensão x e a dimensão y. Isso aqui também aparece bastante na engenharia aí. Vejam que é só olhar o símbolo. Se isso aqui for o D ronde, é parcial. É mais fácil. Não tem pegadinha, acabou. Se só surge o D normal, é ordinário. Se surge o D ronde, parcial. Então no cálculo 3 a gente vai focar nas EDOs somente. Para resolver esse negócio aqui, a teoria é mais complicada. Geralmente se recorre a métodos numéricos, que aí você manda o computador fazer e boa. Quanto à ordem, bem, a ordem da equação é a ordem da derivada de maior ordem. Olha aí, quanta palavra ordem nessa classificação, mas é assim mesmo. Né? A ordem da derivada que tem a maior ordem é a ordem da equação. Então vocês vão olhar para a equação inteira e vão ver todas as derivadas que existem nela. Vocês vão procurar a que tem a maior ordem. A que tem a maior ordem, por exemplo, eu deixei tudo de azul, né? As maiores. Você vai pegar a ordem dela, essa é a ordem da equação. Então, vamos começar com essas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho duas derivadas, essa e essa. Qual que tem a maior ordem? Ué, essa aqui, né? Que está com a ordem 2. Então pronto. A ordem da equação aqui é 2.
Essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Porque aparece uma derivada de segunda ordem. É que nem quando a gente vai classificar, tem a equação lá, tem x ao quadrado mais 3x igual a zero. Isso é uma equação quadrática, porque surge x ao quadrado. Ah, mas esse x aqui que surge não é ao quadrado? Não interessa. Se surge x ao quadrado e não surge nada maior, x ao cubo, x à quarta, é uma equação quadrática. Aqui também, não interessa se aparece esse aqui ou não. O importante é que aparece o maior que tem é segunda ordem, então a equação é de segunda ordem. Aqui é a terceira, inclusive a única derivada que tem é ela. Aqui nós temos 3 derivadas. Terceira ordem, quarta e primeira. Aqui como se fosse 1, né? Tivesse 1 aqui, ó. Não aparece. Primeira ordem. Ué, qual que é a maior? Essa aqui? Então ficou quarta ordem. Cuidado, isso aqui não multiplica com isso e vira 5. Não é assim que funciona, hein? Isso aqui continua sendo 4. É o mesmo cuidado que nós temos que ter aqui, ó. Essa derivada aqui é de primeira ordem. Quando eu elevo ao quadrado, ela continua de primeira ordem. Tá? São coisas diferentes. Ela não vira equação, ela não vira uma derivada de segunda ordem. Então, essa aqui continua sendo, e essa é a única pegadinha que tem. Uma equação de primeira ordem. Porque o resto é só você procurar o maior número. Fácil. Você bate o olho, você sabe qual é o maior número. Cuidado com a pegadinha. Isso aqui não transforma em segunda ordem. Eu vou mostrar para vocês por quê. Deixa eu só ver aqui. Tá, é isso que eu falo. Então, o que a gente vai tratar, ó, além de ser só EDO, nós vamos trabalhar mais com primeira e segunda ordem, que são as mais simples. Com certeza a primeira ordem é mais simples. A segunda já complica, inclusive surge até Bhaskara nessa teoria aí. A gente consegue fazer aparecer até Bhaskara aí. Terceira a gente nem vê. Tá, antes de partirmos para a linearidade, deixa eu mostrar para vocês a diferença. Não, por que o quadrado não tá certo ali, né? Não muda a ordem. Isso aqui, estou compartilhando o Word aí. Inclusive a gente pode usar uma função, né, para ver se é a mesma coisa. Vamos fazer primeiro com a função. Vamos pegar uma função fácil, hein? Deixa eu ver, x ao quadrado ou x ao cubo? X ao cubo é mais legal. Vamos pegar a função x ao cubo. Vamos jogar nessas duas operações aqui e ver se elas são iguais. Né? Porque a gente pode confundir. Ah, isso aqui é o quadrado, eu distribuo e fica isso aqui. Não, não fica. São coisas diferentes. Vamos ver por quê. Essa aqui eu tenho que pegar a derivada e elevar ao quadrado. Qual é a derivada de x ao cubo? Opa, sabemos. É 3x ao quadrado. Tá. Eu elevo isso ao quadrado. Aqui sem eu distribuo, né? Eu vou fazer 3 ao quadrado, que é 9, vezes x ao quadrado, que vai virar x na quarta. Tá. Então a derivada disso ao quadrado virou 9x à quarta. Vamos fazer a derivada segunda. O que é a derivada segunda? É você derivar duas vezes. Então nós vamos ter que derivar uma vez. Olha só. O que é a derivada segunda, né? Vou escrever assim, ó. Olha por que os dois surgem em partes diferentes. Derivada segunda significa você derivar a derivada. Tá, a derivada é dy dx, beleza. Eu vou derivar isso. Então só surge um d. Não faz sentido você colocar isso aqui. Ou seja, você não está derivando y, você está derivando a derivada. Então veja por que o quadrado surge aqui, por exemplo. Ó. Eu tenho dx vezes dx. É o dx ao quadrado. Deveria até ter parênteses aqui, né? Mas teria que ter sempre. Então eles falaram, não, vamos deixar assim. Ó. Isso aqui quer dizer que é o dx vezes dx. E por que aqui é só o d ao quadrado? Porque é d vezes dy. Não tem 2y, não tem por que o quadrado ficar aqui do lado do y. Porque não aparecem 2y, só aparece um, que está aqui.
O D sim, o D aparece em 2, então fica D ao quadrado. Isso o que significa? É por isso que eu tenho que derivar a derivada, beleza. Já sabemos qual é a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Certo. Agora eu tenho que derivar isso. Qual que é a derivada de 3x ao quadrado? Bem, 3 não muda, constante. Derivada de x ao quadrado é 2x. 3 vezes 2, 6x. Olha aí. Totalmente diferentes, né? A derivada ao quadrado deu 9x na quarta. A derivada segunda deu 6x. São coisas diferentes. Por isso que o quadrado não muda a ordem da derivada. Ela continua sendo uma derivada de primeira ordem ao quadrado. Tranquilo? E é isso. Na verdade, você pode se perguntar: tá, mas será que não existe uma função? Deve ter uma função que é a mesma coisa. Até quando eu fui chutar, eu fiquei com medo. Vai que eu coloco uma função aqui que eu faço e dá igual, né? Quero mostrar que é diferente e dá igual. Acho que eu teria que ter muita sorte para fazer isso. Sorte ao contrário. Eu estou fazendo a pergunta, ó. Qual função cujo quadrado da derivada é igual à derivada da derivada? Isso aqui é uma equação diferencial. Resolver isso aqui é achar a função que obedece isso. E às vezes não existe, tá? Às vezes não existe solução. É algo importante que eu acabei nem falando. Tem coisa que você vai inventar aqui que não tem solução. Não tem como resolver. Pelo menos não algebricamente. Mas é que nem eu inventar um negócio complicado aqui, que não tem nada a ver com derivada, e querer achar uma resposta. Nem sempre vai ter. Por exemplo, aqui eu estou buscando um número mesmo. Estou inventando um monte de coisa aqui. 3x, isso aqui elevado a 4. O que mais que eu posso complicar aqui? Mais 1 sobre x vezes o cosseno de 2x e o cosseno todo elevado à quinta. Estou inventando aqui. Você acha que vai ter um número que obedece isso aqui? Ah, difícil, hein? Vamos ver. Pode ser que sim. Mas não é obrigatório. Às vezes não tem raiz, né, que é o que a gente chama. Pelo menos não nos números reais. Você pode chegar em outros números, números imaginários, números quaternários e números que a gente nunca nem vê, mas existem por aí. Né, não preciso nem ir muito longe para saber que nos números reais isso aqui não existe. O quadrado igual a menos 4. Inventei é uma equação, porque é uma igualdade. Quero saber uma incógnita, o valor dela. É uma equação, mas não tem solução nos números reais. Então vai ver, isso aqui não existe, não tem. Dá até pra gente tentar resolver no Wolfram Alpha, né? Vamos jogar lá pra ver o que ele diz. Se ele diz alguma coisa. Se a gente lembrar como é que joga isso lá. Vamos ver. Wolfram Alpha. Olha só, eu quero a derivada. Vamos ver se ele... Não, ele vai entender isso aqui, né? Não é possível. dy dx, eu quero a derivada, que é o quadrado. Vamos ver se alguém já buscou isso. Se é comum. Parece que não. É igual derivada de segunda ordem. Será que ele entende isso? d2y dx2. Olha lá. Colocou parcial, não sei porquê. A derivada de y em relação a x ao quadrado é igual a derivada segunda de y em relação a x. Fechou. Ele já classificou pra gente. Olha aí quanta classificação. Tá, é uma equação diferencial, beleza. Ordinária. Apesar de ele ter feito outro símbolo, eu só usei uma variável independente, né? Só o x. É ordinária. Ordinária. De segunda ordem. Por que segunda ordem? Por causa desse d2y aqui. Não linear. Não linear é a última que a gente não viu ainda. Olha, ele está classificando nas três frentes que nós estamos vendo. Tipo, ordinário. Ordem, segunda. E linearidade, não linear. Só tem duas respostas para linearidade. Ou é ou não é. Linear. Aqui não é por causa desse quadrado. Né? Algo ao quadrado não é linear. Não é uma reta, é uma parábola. Então, ele já até traz a classificação para nós aí.
Opa, olha aí que fácil, não é nem difícil, hein? Essa solução aqui tem sim. É uma equação, é uma função logarítmica. Então, se você pegar, ele está falando aqui, ó, C2, deixa eu ver se dá para eu copiar a imagem para a gente trabalhar no Word. Foi. Tá. Seguinte, ó, a função é uma constante que... Vamos pegar a mais simples possível. Vou dizer que a constante é zero, menos o log na base 10, aparentemente, porque ele não colocou. Ou ele considera isso aqui a base E, base natural. Acho que... não sei. O que ele considera, tem que ver as regras lá. É de uma constante, eu vou chamar de zero também, mais x, só para ficar mais simples. Ou seja, se eu simplificar isso aqui, ele está me falando que essa função aqui obedece. Depois dá para a gente tirar a prova real. Tem que lembrar qual que é a derivada de log. Enfim, se eu derivar menos log e elevar ao quadrado, vai ser a mesma coisa que eu derivar log duas vezes. E isso, inclusive com outros números, se eu quiser acrescentar outros números. Esse c aqui é de constante, você pode escolher qualquer número que você colocar vai dar certo. Qualquer um, inclusive o zero. Coloquei o zero para simplificar, né? Dá para ver isso aí. Pois eu dou uma olhada. Espero que dê certo, né? É o que o Wolfram disse. Vamos ver qual é a derivada de log. Tem que lembrar tem que ver se esse log é o natural ou não. Mas deve ser, né? Porque é tudo natural aqui. Por que ia surgir base 10? Se fosse para surgir base 10 ali no log, ia ser muito mais complicado outras coisas. Não ia ficar tão simples assim. Se ficou simples, a natureza é a base natural. Então isso aqui é um ln. É que em inglês eles, pelo menos aqui, ele considera o log mesmo. Vamos ver a derivada do logaritmo do ln. É a derivada do próprio x sobre o x, tá? Vamos ver. Então, parece-me ali, vamos ver se vai dar certo. Que a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Sim, né? Porque quando... Isso aqui é fácil. Acabei nem me tocando. A integral disso aqui é o ln. Então a derivada vai ser ele próprio. Beleza. Só que eu quero derivar menos isso, né? Mas o menos eu sei que eu posso tirar. Então vai ficar simplesmente aqui. Tá. Então vamos ver. Vamos ver quanto que vai dar esse aqui primeiro. A derivada ao quadrado. Bora. A derivada de y, que é isso aqui, é menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x ao quadrado. Tá, o menos ao quadrado some. É cancelado. Não preciso dele. 1 ao quadrado fica 1 e o x ao quadrado fica o que diz, x ao quadrado. Beleza. Então eu sei que o quadrado da derivada dá isso aqui. Vamos ver agora a derivada da derivada. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Tem que dar 1 sobre x ao quadrado. Torçamos que dê isso aí. Então eu vou derivar a derivada. Eu sei que a derivada é menos 1 sobre x. Beleza. Vamos derivar menos 1 sobre x. O menos vai sair. Qual que é a derivada de 1 sobre x? Ou seja, de x na menos 1, né? Basicamente o que nós queremos derivar é x na menos 1. Opa, derivar isso aí eu tô ligado. O expoente desce, então vai ficar menos 1 para fora, vezes, cadê o vezes? Mas travou aqui. Por que eu não consigo? Calma aí. Ah, tem que pegar em outro lugar, não dá pra tirar esse negócio aqui. Vezes. Agora saiu. Vezes a variável elevado ao expoente menos 1. Então, se era x na menos 1, ficou x na menos 2. Eu tirei 1.
Menos com menos, fica mais. Então esse menos menos 1 fica tudo mais 1 e eu não preciso nem me preocupar com ele. Ou seja, ficou x elevado a menos 2. O que é o expoente negativo? O expoente negativo fala que eu posso tombar o número e trocar o sinal do expoente. Se era menos 2, fica mais 2. Opa! Mesma coisa, hein? Realmente existe pelo menos uma função, na verdade infinitas, né? Que eu posso trocando aqui os números e eu vou gerando outras funções. Você pode usar 1 milhão menos log de π mais x. Vai dar certo também. Então existe uma família de função que a gente chama, que é desse estilo aqui, em que o quadrado da derivada é igual à derivada da derivada. Então se eu tivesse usado esse exemplo, não sei por que eu faria, mas se eu tivesse usado esse exemplo para mostrar para vocês que essas duas coisas são diferentes, eu teria quebrado a cara, porque nós teríamos chegado ao mesmo resultado. Mas, por sorte, eu peguei um que não funciona, que não é igual. Só vai ser igual para esse menos ln de x. Mesmo se for um mais, deixa eu pensar aqui. Né, por que aqui é um menos? Não pode ser um mais. Mesmo que eu troque os valores aqui, esse menos nunca vai virar mais. Então se você tentar fazer com mais aqui, não é para dar certo. Não vai dar certo por causa desse menos 1 que surge. Então se você usar ln de x, não vai dar igualzinho. Vai ser bem parecido, né, as duas respostas, mas não serão as mesmas. Nós queremos igual. Aí você pode se perguntar, quando que vai ser o oposto e não igual? É igual ao oposto. E por aí vai. Dá para trocar esse 2 por 3? Será que existe uma função que quando eu faço o cubo da derivada é igual à derivada terceira? Agora eu não duvido mais de nada. Deve existir. Tá, mas como que ele chegou a isso? Aí é isso que a gente vai ver também. Métodos de solução, né, de equações diferenciais. Essa aqui não é tão simples de resolver. Ela é EDO, ordinária. Beleza, fácil. Pelo menos não é parcial. É de segunda ordem. Já complicou. Eu gosto de primeira ordem. E não é linear. Aí complicou mais ainda. O fácil é o quê? Total, primeira ordem, linear. Não tem quadrado, não tem raiz, não tem seno, cosseno, logaritmo. Não tem nada. É bonitinho. Aí é beleza. Aí é só isolar e integrar e boa. Então falta essa última classificação, linearidade. Compartilhar aqui o slide. A linearidade de uma equação depende da linearidade dos termos. Então assim, uma equação será linear se todos os termos da variável dependente forem lineares. Vamos ver o que é isso. Basicamente você vai olhar o seguinte. Geralmente a nossa variável dependente é o y. Então eu vou falar aqui sempre em y em vez de falar variável dependente. Y é o que fica em cima. Você vai olhar o que acontece com ele. Não importa o que acontece com x. Tá? A gente vai ver os exemplos aqui. E vocês vão ver que o x é livre para fazer o que quiser, não influencia a linearidade da equação. Você vai se preocupar com o y. Para mostrar o que é uma equação linear, é mais fácil mostrar o que não é uma equação linear. Porque uma equação ela deixa de ser linear, vamos dizer assim, se surge algum problema. Eu chamo de problema, por exemplo, expoente. Qualquer expoente diferente de 1 no y vai ser um problema. Você vai tirar a linearidade. Então, quadrado, cubo, ou mesmo um expoente meio, o que significa y elevado a meio? É raiz quadrada. Então, raiz não tem nada a ver com linearidade, né? Ou o que significa y elevado a menos 1? Quer dizer que o y foi para baixo. Ele virou denominador. Não é legal. Isso aí não é linear. Então, para ser linear, basicamente é o seguinte. O y tem que estar em cima. Né? Não pode ser nunca denominador. Tem que estar em cima. O expoente dele tem que ser 1. Mas também não pode surgir nenhum seno.
Você bota lá seno de y. Tá, o y tá com expoente 1, que não tá ao quadrado e tal, e tá em cima. Mas não é linear, porque tem um seno. Então seno é um problema, cosseno e tal, tudo que é trigonométrico é um problema. Logaritmo é um problema. Então você vai atrás dessas coisas. Tudo que for suspeito, você dá uma olhada ali, ele vai deixar de ser linear. Log, trigonométrico, né? Seno, cosseno, tangente. Quando o y estiver embaixo, raiz quadrada, um cubo, tudo isso aí tira a linearidade da equação. Além disso, tem outra coisa que eu falei para vocês lá no comecinho. Eu não posso ter y multiplicando derivada de y, por exemplo. Claro, eu não posso ter y multiplicando y, porque isso seria y ao quadrado, que já não é linear, beleza. Mas eu não posso ter também y multiplicando derivada de y. Ou, acho que, não sei se tinha um exemplo aqui. Aqui, ó. Derivada primeira multiplicando a derivada quarta. Não pode. Isso aqui não é linear. Se não tivesse isso, seria linear, tá? Seria perfeitamente linear essa equação aqui. Isso aqui não é um cubo, é uma derivada terceira, não tem nada a ver com cubo. Mostrei pra vocês. Vamos dizer que não tem isso aqui, ó. Isso aqui não existe. Isso aqui não tem. Isso aqui é uma equação linear. Porque o y não tem problema nenhum com ele. Não estou vendo nada de errado com ele. Não estou vendo nada de errado aqui. Isso aqui não é um cubo. E nada de errado aqui. Tudo perfeito. Então isso aqui seria uma equação linear. Sem essa parte aqui. Mas com ela não é. Por causa desse vezes. Que eu tenho y multiplicando y. Aqui, veja, eu tenho um y, derivado dele, multiplicando o x. Pode. Isso aí não tem problema nenhum. Falei para vocês, o x é invisível quanto à linearidade. Pode fazer o que quiser, que a linearidade nem vê. Não influencia nada. Por que isso? Porque para resolver, vocês vão ver que para resolver, não interessa se esse x é assim ou x ao quadrado, não muda muita coisa. Agora, se essa derivada está assim ou ao quadrado, aí muda bastante coisa. Por isso que é importante a gente ver só o que acontece com o y, nesse caso. Aqui a gente está preocupado em classificar para depois resolver. Então, uma equação, isso aqui é um método, uma expressão geral e complexa, aparentemente, né? Para expressar qualquer EDO linear de qualquer ordem. Enésima ordem. Ordem N, né? Enésima ordem. É dessa maneira aqui. Então, nós podemos ter uma derivada n, enésima ordem, e as derivadas vão diminuindo, n-1, n-2, até chegar na derivada primeira, e na derivada nula, vamos dizer assim, que não tem derivada. Isso aqui é só o y. Beleza. Essa parte eu entendi. Cada fator desse, cada derivada, ou o próprio y, pode ser multiplicado por um número. Não tem problema nenhum. Você pode ter um número multiplicando. Não necessariamente um número, né? Um fator. Esse fator tem que depender no máximo de x. Ó. Os coeficientes dependem apenas de x, no máximo. Pode ser um número, isso aqui pode ser 3. Ou pode ser 3x. O que não pode ser? 3y. Opa. Porque aí não seria uma função só de x, seria de y, né? Se for 3y vezes a derivada de y, aí lascou. Aí não é linear. Mas qualquer equação linear pode ser expressa dessa maneira. E aqui nós temos um termo independente, né, que poderia inclusive estar desse lado aqui igual a zero, como é comum também acontecer. Então, exemplos de equação linear. Esse aqui, ó, derivada segunda, que a gente escreveu de outra maneira agora, né, com dois apóstrofos. Cada apóstrofo é uma ordem, né, aumenta uma ordem. Então nós temos aqui derivada segunda, quem está multiplicando ele é 1, não tem problema nenhum. Menos 2 vezes derivada primeira, beleza, o 2 pode multiplicar à vontade, mais o próprio y é igual a alguma coisa que não depende de y. Isso aqui é perfeitamente linear, porque eu vou olhar para os y e eu não vejo problema nenhum com eles. Não estou vendo quadrado, nem seno, nem y embaixo, não estou vendo nada. Se aqui tivesse um y embaixo assim, ó, aí é problema, embaixo desse x aqui. Aí não pode. Ah, mas e na x não é linear. Quando que e na x é linear? Nunca na vida. Tá, mas aqui é na x. O x não tem problema, o x é livre. Se fosse e na y,
aí teríamos um problema. Inclusive, esse é um caso que eu não tinha comentado ainda, né? Quando o próprio y é o expoente. Eu falei que o y não pode ter nenhum expoente estranho, que seja diferente de 1, mas ele próprio não pode ser um expoente. Ele tem que estar, não é nem em cima nem embaixo, ele tem que estar no meio, na linha normal dele. Se ele estiver em cima é porque é expoente, não pode. Se ele estiver embaixo é porque é denominador, não pode. Tem que estar no meio. Só padrãozinho aqui. Mas vejam, não tem problema se é na x. O x pode fazer o que quiser. Que nem aqui, ó, que eu tenho x ao quadrado. Ah, quadrado não é linear, beleza, mas está no x, não no y. Então não tem problema. E na x de novo. E eu tenho x multiplicando y, isso pode? Pode. O que não pode é y com y. Beleza. Então a linearidade, vejam, é mais difícil de classificar, né? Você tem que ter cuidado, você tem que olhar termo a termo. Todos eles, ver se não tem nenhum problema. Quando a gente coloca só assim, ó, só traço, não usa dy, dx, aqui se deixa implícito que é derivada total, né? Que não é parcial. É total em relação à variável independente, que aqui é claro que é o x, que é o que apareceu depois. Então isso aqui é como se fosse dy dx, porque apareceu o x depois aqui. Mas aí já é total. Então não tem nem o que se preocupar nisso aqui, nessa classificação do tipo. Eu sei que essa aqui é total, de segunda ordem, porque é o que apareceu, o maior que tem aqui, né? Segunda ordem. Linear. Aqui é total, terceira ordem, linear. Perfeito. Não são lineares. Y quadrado. Não pode? Achei um problema. Aqui, vejam, esse y não tem problema, né? Ele não está ao quadrado, não tem raiz nem nada. Nem essa derivada, nem essa derivada. Mas o problema está aqui, ó, na multiplicação entre os y's. Não pode. É como se o coeficiente do quem que está multiplicando a derivada segunda é o y. Mas eu falei para vocês que só tem que depender de x, no máximo de x. Todos eles. Não pode depender de y. Outra, essa aqui é... Aí se distanciou mais ainda, né? Eu tenho a derivada como expoente e ainda o x multiplicando o y não tem problema. O problema é o y estar dentro de um cosseno. Aí é problema. Então isso aqui, resolver isso aqui seria complicado. Tentem fazer aí. Vou dar um tempinho para vocês classificarem essas 5 aí. Dúvidas, estou aqui. São as 3 frentes, né? Tipo, ordem, linearidade. Vou passar isso aqui para o Word para a gente trabalhar em cima dele. Calma aí. Aí as mesmas 5 equações. Mas daí a gente é bom aqui que já escreve. Uma sugestão minha é classificar todas primeiro quanto ao tipo. Né? Usa o mesmo critério para todas. Que você usa a mesma lógica. Não precisa ficar trocando de lógica daí. Ah, terminou o tipo, vai para ordem, para todas elas.
Depois vai para a linearidade, que é mais difícil. E aí, tranquilo? Vamos ver o tipo primeiro.
Como eu falei para vocês, se aparece só Dzinho normal, é ordinário. No caso aqui que não aparece, né, tá essa outra notação, aí é ordinário também. E nós sabemos que a variável independente, que não está explícita aqui, é o t, porque é a única variável que tem aqui, né, para c. Então, esse aqui é ordinário. Aqui também. Aqui também. Aqui só tem os apóstrofos. Aqui também que só tem Dzinho normal. Aqui não. Aqui é parcial. É aquela equação da onda. Aqui, ordem. Eu vou olhar para todas as derivadas que aparecem aqui e vou ver qual é a maior ordem que tem, né? Essa aqui, inclusive, está numa ordem decrescente, a maior está para cá, que é a terceira. Então, terceira ordem. Essa aqui, eu tenho duas derivadas, uma de segunda, outra de primeira. Então é segunda ordem. Essa aqui, duas derivadas, uma de primeira, uma de terceira. Então, terceira ordem. Essa aqui, duas derivadas, uma de quarta, uma de primeira. Então, quarta ordem. Essa aqui, quatro derivadas, todas de segunda ordem, né? E a linearidade. Essa aqui eu vou olhar para o y. Não tem nada de estranho acontecendo aí. Linear. Só tem o t que não é linear, mas ele não influencia. Vou olhar esse aqui. Opa, eu tenho o quadrado e a raiz. Cuidado que um não anula o outro, né? Essa parte aqui é semelhante àquela equação que a gente viu para calcular a área de superfície, né? Tinha raiz de quadrados de derivadas parciais. A diferença é que aparecia mais uma derivada aqui. Isso aqui continua sendo não linear. A raiz não anula com o quadrado. Não aqui nesse caso. Se eu tirasse esse 1 aqui, beleza. Ia anular perfeitamente. Aí seria linear. Aqui não. Aqui, ó, tem o cosseno, tem o seno. Isso aí é trigonométrico, não tem nada de linear. Mas o seno e o cosseno são do θ. Eu tenho que me preocupar com y, que é quem tem a derivada. É a dependente. Com eles não está acontecendo nada de estranho. Então é linear. Aqui, vou olhar para o y. Opa, y ao quadrado, já era. Já não é linear. Poderia olhar aqui também. Tem a derivada ao cubo? Não. Essa aqui é bem complexa. Mas, surpreendentemente, ela é linear. Porque não tem nada acontecendo com essa derivada aqui. É ela pura. É só ela, mais a outra, mais a outra. Não tem nada acontecendo. Está sendo vezes uma constante, isso aqui é um número. Velocidade ao quadrado. Então que se o y estivesse embaixo, seria não linear? Ah, o y, lembra que eu falei, quando eu falei de y, eu estava me referindo sempre à variável dependente. Aqui no caso, a dependente é o e. Né? O y é uma independente. O x, o y, o z e o t são as quatro independentes aqui. As três do espaço e a temporal. É, bem observado, só que aqui daí eu tenho que me preocupar sempre com a dependente, né? Nesse caso é só o e. O e não pode estar embaixo. Beleza? Para finalizar, vamos responder esse aqui. Essa questão que tem lá no portal. Temos 4 equações e 4 afirmações. E 5 alternativas. Vamos analisar uma a uma. Bem, antes de eu ver cada uma delas aqui, eu vou olhar as alternativas, né? A equação 1 é uma diferencial ordinária linear de ordem 5. E aí, o que vocês me dizem? É uma equação diferencial? Sim, tem derivada, beleza.
É ordinária? Sim. Não surgiu o de Ronde, não é parcial. É linear de ordem 5? Não. O expoente é 5, não a ordem. Se o expoente é 5, já não é linear, mas a ordem não. Vejo que a ordem aqui é 4, né? Eu tenho 4 derivadas. Uma de primeira ordem, outra de segunda, outra de terceira, outra de quarta. Só contar os risquinhos aqui. Então ela é não linear de ordem 4. 1 é falso. 2. A equação 2 é uma EDO de segunda ordem. Da onde? EDO sim, beleza. Só tem Dzinho. De segunda ordem não. Só tem uma derivada e ela é perfeitamente de primeira ordem. Falso. 3. A equação 3 é não linear por causa do termo y ao quadrado. Então vamos ver. É diferencial e realmente ela tem um y ao quadrado que a torna não linear. Perfeito. Verdadeiro. E é só por causa dele. A 4. A equação 4 é uma diferencial parcial. Já era, né? Não é parcial. E muito menos de terceira ordem. É ordinária de segunda ordem. Então é falsa.